Estamos de volta com o grande debate e a gente vai voltar a abordar um assunto de grande relevância e que continua gerando muita polêmica e dúvidas em diversos aspectos políticos, morais, sociais. No grande debate de ontem, nós mostramos que o senador Eduardo Girão tentou entregar a réplica de um feto de 11 semanas ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, durante uma audiência pública no Senado. O ministro se recusou a receber a réplica e classificou o ato como um escárnio. Pois bem, um pouco antes do gesto protagonizado pelo senador Eduardo Girão, a também senadora Damares Alves usou parte do seu tempo de fala para também oferecer a réplica do feto ao ministro. Ela defendeu que, abre aspas, a criança tenha o direito de nascer, fecha aspas. Vamos ver esse trechinho. Nesse sentido, eu queria muito, ministro Silvio, que o senhor recebesse de mim, do senador Girão, um presentinho. A gente vai entregar para o senhor com muito carinho, porque às vezes as pessoas não entendem o que nós estamos fazendo. Nós não estamos querendo apenas que a criança viva tenha direitos garantidos, mas a criança por nascer. Eu vou deixar com o senhor um bebezinho de 12 semanas, se o senhor puder levar com carinho e a gente entender, ministro, que era isso que a gente queria fazer. Esse bebezinho aqui ter direitos garantidos e a gente construir junto com o Ministério políticas públicas de proteção do nascituro, garantia de direitos do nascituro no Brasil. A CNN, a senadora Damares Alves, disse que não vai comentar o assunto. Vamos ao debate, então. Para essa rodada, eu tenho aqui comigo a Gabriela Araújo, que voltou de viagem e me abandonou quase uma semana. Boa tarde, Gabi. Roberto Tardelli, que já estava aqui comigo. Vinícius Poit, também do nosso time aqui do Grande Debate. E um convidado, Clever Vasconcelos, professor de Direito Constitucional e promotor de Justiça. Boa tarde, muito bem-vindo. Como de costume, eu começo pelo convidado, tá, Clever? Você entende que os parlamentares desrespeitaram o ministro? Obrigado, Luciana. Um abraço a todos que estão aqui no debate. Olha, veja que a atividade parlamentar, muitas vezes, ela quer ultrapassar o limite do razoável. Tá certo que o parlamento é o lugar de se discutir as questões, o parlamentar tem que se posicionar de forma firme, por isso que existe a imunidade material no que diz respeito a ele, sou plenamente favorável a essa imunidade. Agora, obviamente, é o fato de chocar com imagens, óbvio. Ela está no direito de se manifestar no que diz respeito às questões que envolvem os direitos humanos, etc., a vida, a dignidade da pessoa humana. Agora, o fato de entregar o feto a quem quer que esteja numa comissão, seja comissão temporária ou permanente, me parece que é uma imagem chocante e, com todo respeito, Luciana e os demais colegas, um pouco desnecessário. Eu acho que o próprio nome já fala, parlamento, onde se fala, onde se discutem ideias. Então o local não é um local de choque de imagens, é um local de argumentação, é um local de menos opinião e mais argumentação técnica. Portanto, na minha convicção, Luciana e os demais colegas, eu entendo desnecessária a entrega do feto. Ou seja, abusou um pouquinho no sentido de expor as suas ideias. Se utilizasse as palavras de maneira mais forte, mais firme, na capacidade de argumentação, seria muito mais bem-vinda a intervenção dela. Ô, Gabi, eu não sei se você conhece ou lembra do Profeta Gentileza, mas eu estou achando que a gente precisa que renasça um Profeta Gentileza nessa sociedade brasileira, porque o que a gente vê de grosseria, minimamente falando, sendo generosa. Gabi, você? Oi, bom, primeiro boa tarde, né? Muito bom estar de volta aqui ao lado de vocês, Luciana, Tardelli, Poit, Clever, nosso convidado especial. E eu já adorei o nosso convidado porque eu concordo com ele, então nem né? Estamos aqui, mas vamos lá. Parece que foi um mise-en-scène mesmo, né? A ex-ministra Damares, né? E o senador já deixou o tempo todo lá, o feto na mesa e fez a entrega. Foi mais para
criar uma cena, criar notícia para divulgar para as redes deles, de apoiadores deles, do que para realmente entrar num debate sobre os direitos humanos, que foi algo que ela fez também, né, durante quase todo o mandato dela. Ela usou o mandato dela como... Mandato não, né? Desculpa. O cargo dela como ministra de Direitos Humanos e da Família para pregar lá os ideais ultraconservadores. E a gente tem, nessa mesma comissão do Senado, foram feitas diversas denúncias com relação, né, à falta de orçamento para o Ministério dos Direitos Humanos, com relação às comissões da anistia, comissão de desaparecidos políticos. Era esse o tema que estava sendo discutido, né? E que são responsabilidade dela de deixar as coisas como estão nesse momento, que o ministro Silvio Almeida está tendo que reconstruir vários aparelhos de proteção de direitos humanos que foram desconstruídos durante a gestão dela, e ela, para criar uma cena, ela vai para esse assunto, a entrega do feto. Eu acho que nesse caso, foi isso que aconteceu. Poit. Primeiro, boa tarde a todos, Luciana, Gabriela, Tardelli, nosso convidado aqui, Dr. Clever, né, e vocês que estão acompanhando o grande debate. Sobre esse episódio, eu vi a fala da ex-ministra Damares, agora senadora. Achei uma fala inicialmente bastante educada, mostrando compaixão com o colega ali que é ministro agora, que ocupa o lugar que foi dela, entendendo as dificuldades de ocupar um ministério de tanta importância diante dos desafios e que ele vai encontrar aqui no Brasil no tema, né, dos direitos humanos. Vou contar uma experiência pessoal aqui. Eu acho, tá, que entendo, na verdade, que não foi para tanto, eu não teria essa reação que o ministro teve, porque quando eu era deputado, eu fui visitar a ministra Damares para entender algumas emendas que eu mandei via gabinete para o Conselho Tutelar de algumas cidades no estado de São Paulo, né? Que aliás é um tema para a gente debater uma hora, né? O Tardelli deve conhecer bastante a realidade, conselheiros tutelares que não tem carro, não tem estrutura, não tem nada. E saindo do gabinete da ministra, ela veio com um bonequinho de plástico assim, desse tamanho, que é o símbolo, né? Como se fosse o tamanho de um feto real, né? Um trenzinho de plástico assim. E deu pra gente. Na hora, eu obviamente fiquei chocado, porque é um negócio que você não espera, é diferente, né? A pessoa que estava comigo, eu lembro que se sentiu bastante incomodada, mas eu falei, não, ministra, não, leva aqui e tal. O assessor dela meio que, tá bom. E pegou e levou. Então, assim, é óbvio que quando tem câmera, né? É isso que eu acho ruim, viu, Luco? Tudo que é filmado, e você vê as atitudes de um deputado, de um senador, de até um juiz do STF, eu tenho minhas críticas, Tardelli, à justiça, tudo que é filmado, a pessoa tende a falar para a câmera, tende a falar para quem está assistindo, tende a espetacularizar. Talvez se não fosse filmado aquilo ali, fosse uma reunião, não teria aquela reação do ministro e nem também a reação dos senadores. Portanto, eu estou só querendo botar panos quentes na discussão, o tema é polêmico, o tema ele merece o debate, eu não acho que tem tema que não merece o debate, fora extremismos, ditadores e por aí vai. Eu acho que o ministro reagiu um pouco demais diante daquilo ali. Você pega o bonequinho que ela deu ali, toca a... Se ele não tivesse dado tanta atenção, Lu, eu acho que não teria dado tanta polêmica no assunto. Poit, você não estava aqui ontem, e aí eu só quero colocar os fatos na mesa. Por né? favor. Ontem a gente mostrou aqui que a fala do senador Eduardo Girão, ela foi até um pouco desconectada do que ele realmente estava fazendo. O gesto dele, aliás, foi desconectado da fala dele. Ele estava falando sobre países que ele achava que eram ditaduras, e ele citava alguns países. De repente, ele vem e entrega o boneco, entendeu? Então, pegou assim, o ministro meio desprevenido. E também parecia que era algo pensado, né? Agora Entendi. a gente traz de novo, a Damares Alves também já tinha feito essa tentativa, então assim, completamente desconectado da discussão que estava sendo feita ali naquela comissão de direitos humanos. Só um fato, não vou fazer nenhuma crítica aqui a isso. Tardelli, faltou você. Olha, a senadora Damares, ela usa de técnicas de encenação, né? Isso é um teatro que ela faz tentando comunicar explicitamente alguma coisa que ela esteja defendendo. Só que não tinha, naquele momento, nenhuma ligação com o que se discutia. Ela se aproveita de um ambiente em que ela surpreende e tenta desmontar tudo aquilo que havia. A ação dela, ela foi
primeiro, desconectado do tema que se tratava. Segundo, foi de uma brutalidade sem fim. Certo? Terceiro, tentou dar aquele presente, isso não é um presente, né? Isso é muito mais quase que uma agressão, um tapa que se tenta dar sem atingir a pessoa, dentro de um assunto que sequer era debatido. A Damares, ela não tem grande responsabilidade com o que ela faz. A responsabilidade dela é atrair para si os likes daquelas pessoas que a apoiam e que são milhões, né? E esse é o caminho dela. Ela não estava nem um pouco conectada ou preocupada com aquilo que se discutia lá, o que é profundamente decepcionante. Ela é uma senadora da República, né? Ela não é mais uma pastora evangélica, ela não é mais uma ministra de Estado, ela é uma senadora da República. É o mínimo que se espera de um senador da República é que ele tenha um mínimo de postura dentro do parlamento, né? O parlamento não é uma casa de qualquer coisa, não é um lugar, não é um púlpito religioso, né? O parlamento é um lugar político e ela não agiu como política.